E aí, pessoal, aqui é o Felipe. Estou entrando aqui rapidinho no começo só para dar um alerta, né, de gatilho, que a gente vai falar de um filme, um livro, uma história que trata de assuntos meio polêmicos, meio transgressivos, né, violência sexual e de todos os tipos, na verdade. Então, se são assuntos que você não está a fim de ouvir, a gente recomenda que você pule o episódio e a gente espera você pro próximo. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos hoje no nosso episódio número 79, falando sobre um filme dos anos 70, de 1971 para ser mais exato, Laranja Mecânica, o filme mais controverso da carreira do Stanley Kubrick, né? Que é o foco de nossa temporada, estrelado pelo Malcolm McDowell, né? Que é um ator que até hoje ele é ativo e está trabalhando, Patrick Magee, Michael Bates, um grande elenco, né? Uma produção já da fase na qual o Stanley Kubrick morava na Inglaterra, né? Um filme inglês, basicamente, né? Mas antes da gente começar a falar do filme, dos temas e tal, eu vou apresentar meus dois drugs aqui, meus dois colegas da minha gangue de ultraviolentos. Estamos aqui com o Diego Nunes. E aí, rapaz? Beleza, pessoal. Muito contente de estar aqui. Vamos falar desse filme super controverso. A gente tem bastante coisa para discutir. E de volta ao Brasil, né? Tô feliz de estar de volta. Pois é, nas últimas gravações o Diego tava gravando remoto, agora tá de volta ao lar. E meu outro drug aqui, meu outro coleguinha de quadrilha, grande Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão nos escutando, é sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, conversando sobre esses filmes que são absolutamente horror show. É isso aí, pois é, filme cheio de gírias inventadas. É uma distopia numa Inglaterra de um futuro, assim, distópico. A gente acompanha a vida do Alex Delarge, que é um jovem adolescente sem rumo na vida, que é parte de uma gangue, né? Ele é o líder e tem os outros 3 membros dele. E nesse mundo, né, adaptado do livro do Anthony Burgess, tem muita integração de gírias de origem russa, né? Então, o linguajar deles é diferente, as vestimentas deles são meio futuristas. É um futurista meio presente, meio atual. Não é acho que é um tipo de sociedade que poderia acontecer, assim, não é uma projeção futurista específica, assim, um mundo diferente, vago, assim. E esse Alex, ele é ultra violento, eles consomem lá um leite lá drogado que eles usam, eles vão na rua, eles batem nos mendigos, eles atacam as mulheres, é isso, né? É um mundo, assim, distopia absoluta, violenta, sem rumo, pura destruição. E o Alex tem uma certa divergência entre os assistentes dele, os parceiros dele, os drugs, né, os amigos dele. Aí eles traem ele numa hora lá, no momento que eles iam invadir uma casa de uma senhora, e no qual, nessa invasão, o Alex mata a mulher sem querer, e ele acaba indo pra cadeia, fica preso lá, e existe um tratamento pro qual ele se voluntaria, chamado tratamento Ludovico, né, que é um esquema meio pavloviano, assim, meio de condicionamento, né, pra adestrar, tirar o impulso violento das pessoas. Eles fazem associação negativa, né, tem uma cena famosa, né, que você vê o Alex com os olhos presos por uns ganchos, assim, mantendo os olhos abertos, que é no qual ele vê uns filmes violentos e tal, eles injetam um remédio pra ele ficar enjoado, e aí ele cria essa associação negativa intrínseca, né, contra a violência, contra esses impulsos de destruição, de antissociais que ele tem, né, e acaba que dá certo, né, eles fazem um teste lá na cadeia, uma apresentação até onde ele é humilhado em público e ele não consegue responder, e eles dizem, tá aqui o futuro da nossa sociedade, dessa juventude transviada que não tem uma maneira de ser reabilitada normalmente, tá aqui na nossa nova, com esse tratamento do Ludovico, o nome da metodologia, nós vamos conseguir curar, tirar a violência desses jovens. Só que aí ele, nessa fase nova dele, pós-cadeia, né, na qual ele tenta voltar pra casa dele, não consegue, os pais já alugaram o quarto dele, ele encontra os ex-membros da gangue dele, agora são policiais, eles batem nele, aquele mendigo que eles tinham espancado, espanca ele de volta. Ele acaba indo parar lá na casa de um escritor que acabou numa cadeira de rodas graças ao ataque que a gangue do Alex fez no começo do filme. E aí também ele descobre que nesse processo de gerar esse mal-estar interno da violência que eles estavam
os cientistas fizeram, né, esse tratamento, eles acabaram acidentalmente associando negativamente a obra do Beethoven, né, que era a única coisa, talvez a única virtude, né, desse ápice da maldade, ápice da destruição, que é o Alex. Ele tinha esse traço que ele apreciava, né, esteticamente a obra do Beethoven. E graças à música que tocava durante uma desses filmes que passou quando ele estava sendo curado, entre aspas, ele ficou com essa repulsa à Nona Sinfonia, né? E aí esse escritor vítima do Alex, quando ele descobre esse fato, ele decide torturar o Alex, ele prende ele num quarto lá, começa a tocar música e o Alex, no desespero, se joga pela janela, né? E aí no final do filme ele tá no hospital, tudo quebrado e tal, e ele descobre meio que, fazendo uns testes lá de psicológicos, parece que ele conseguiu reverter essa cura dele, e aparece lá um ministro e tal, que negocia com o Alex, né? Um tipo de um perdão, troca né, um depoimento a favor do governo e tal, e o filme, né, de uma maneira meio cínica, termina assim com esse vândalo, esse gangster do começo do filme, essa juventude transviada agora está sendo absorvida, né, pelo status quo do governo, né? Ele tira foto com o ministro lá, ele foi absorvido, né, pelo Estado no final, sem ser curado. Ele continua, recuperou esse impulso violento dele, mas agora parece que vai ser parte do aparato, né? Então é isso, né? Um filme que quando lançou, ele foi acusado de incentivar a violência, de incentivar crimes, de inspirar. Ele foi até, por pedido do Kubrick, ele parou de ser passado na Inglaterra, ele foi banido em vários países, né? É um filme cujo comentário, algo que viria a acontecer anos depois, né? Com o Clube da Luta e outros filmes, o próprio comentário dele foi confuso com meio que apoio, né? O filme foi acusado de instigar um comportamento que o próprio filme estava criticando, isso que eu quero dizer, né? Então é isso, né? Um filme que, apesar de ser dos anos 70, né? Eu já comentei no último episódio, foi o primeiro filme, esse com o Taxi Driver, que eu vi que meio que virou a chave na minha cabeça pra ser um cinéfilo mesmo, sabe? Na minha cinematografia pessoal tem os filmes que eu via antes e tal, cinema família, comédia, aventura. Aí quando eu acabei vendo esse filme aqui, meio que abriu minha janela assim pra procurar outros filmes mais instigantes, mais complexos, mais estranhos. Então essa foi a minha entrada ao grande cinema, foi graças ao Laranja Mecânica, né? Mas deixa eu perguntar aqui para os meus dois co-hosts quais são as opiniões deles, as impressões dessa vez, se eles já tinham visto ou não. Podemos começar pelo Igor. E aí, Igão, qual é a história que você tem com a Laranja Mecânica? A história com a Laranja Mecânica começa muitos anos atrás, quando eu era um jovem aficionado por cinema, né? Um jovem mesmo, né? Stanley Kubrick foi uma das minhas primeiras grandes paixões sérias, né, cinematográficas. Eu era um jovem cinéfilo muito pedante, né? Então, no auge dos meus 14 anos, né, eu já anunciava pra todo mundo que eu gostava de Stanley Kubrick e que o Steven Spielberg era um bundão. Então, assim, eu assisti numa época em que eu não deveria ter assistido um filme com Laranja Mecânica, porque o Laranja Mecânica, ele é qualquer coisa menos um filme, né, pra pré-adolescentes, né, mas aqueles eram nos anos 90, né, então essas pessoas não ligavam muito pra isso. E não apenas eu assisti o filme, mas como eu li o livro também. Eu li o livro mais ou menos nessa época, assim, eu acho que talvez 1 ano ou 2 anos depois, né, eu li o livro aos 16 anos, né, mas infelizmente eu li o livro em português. Gostaria muito, ainda pretendo ler o livro em inglês. O Anthony Burgess, né, ele é considerado um dos grandes prosadores da língua inglesa do século XX, né, era um músico frustrado, né, que começou a fazer literatura. Então, assim, ele tinha um ouvido muito bom para a sonoridade da língua. Então, essas gírias que ele inventou, sabe, a prosa dele tem toda uma cadência, assim, que eu acho que vale a pena ser conferida em primeira mão. Eu sempre gostei muito desse filme, eu reassisti ele aqui agora pra gente gravar esse episódio do podcast, né, assim, continuo gostando muito dele. Eu entendo que é um filme muito controverso, mas é justamente, né, sobre isso, entre outras coisas, é sobre isso que a gente vai falar também, né, as controvérsias que giram em torno a respeito dele. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, não, sabe? Eu acho que é um desses filmes que marcam época, eles marcam um período, né, específico da minha vida, né, que foi justamente assim, assim como você, Felipe, foi o início da minha cinefilia, o início daquele momento em que eu tava levando filmes um pouco mais a sério. Eles estavam deixando de ser simplesmente passatempos ou objetos de entretenimento para ser algo, sabe, uma forma de arte que valia a pena ser analisada e ser pensada e ser vista e revista. E Laranja Mecânica é um filme, assim, que eu revi ele várias vezes. E é isso, assim, ansiosíssimo para conversar com vocês a respeito desse filme. Perfeito. Também parecido comigo, então. E você, Diegão, como é que é a sua experiência com a Laranja Mecânica? É parecida também com a nossa? Um pouquinho diferente.
Eu assisti esse filme um pouco mais velho, porque o Igor insistiu muito e me encheu o saco, porque ele era muito fã do Kubrick, né? E eu só tinha assistido 2001, então eu achava um saco, chato, lento. Mas ele falou, não, mas você tem que ver, cara, Laranja Mecânica, porra. Eu acho que você vai gostar, você gostou tanto, por exemplo, de 1984 e tal, você tem que ver esse tipo. Eu acho que você vai gostar desse filme, ficção científica, distópica e tal. E eu assisti e realmente gostei bastante quando eu vi pela primeira vez. Mas não me lembro muito bem das minhas impressões. Eu acho que me marcou, mas não teve o efeito seminal que teve em vocês, né? De virar fã de cinema. Eu tinha assistido outros filmes antes que são mais importantes, né? Na minha formação como cinéfilo. Mas foi, assim, a importância do Laranja Mecânica pra mim foi assim, não, realmente eu preciso prestar atenção no Kubrick. Ele não é só 2001. Então, perdi o preconceito, né? Perdi essa bobagem de achar que ele era chato por causa do Laranja Mecânica. E agora, assim, assistindo de novo, assim, vou usar esse momento pra falar as coisas positivas que eu vi agora, né? Nessa segunda ou terceira vez que eu vejo esse filme. Eu fiquei realmente muito impressionado com a atuação do Malcolm McDowell. Eu achei ele perfeito para fazer o papel do Alex DeLarge. E ele tem uma malandragem, uma maldade e uma malícia no olhar, assim, um mischief, né? Em inglês que se fala, que é espetacular, que é perfeita pro papel. Ele é meio cara de pau no filme, ele é mentiroso, sacaninha. E o Malcolm McDowell faz esse papel com perfeição, maravilhoso. E próprias cenas do filme, na metade final, quando ele realmente sofre, quando ele vai sofrendo todas as punições e tudo, e as vinganças, ele também tá brilhante. Tanto é que uma coisa positiva que eu achei desse filme, que ele foi o primeiro filme, não foi o primeiro filme, mas foi um dos primeiros filmes desses tipos de filmes mal interpretados, né? Pela manosfera, pelo homem fraco, pelo homem tóxico, né? É igual American Psycho, igual Lobo de Wall Street, igual Clube da Luta. Então esse filme realmente, ele tem esse poder de ser muito mal interpretado, tanto é que crimes foram cometidos, né? Imitando exatamente o Laranja Mecânica, por isso que o Kubrick mandou tirar o filme de circulação. Eu acho que isso acontece, eu acho que tem um fenômeno que a gente pode discutir depois, que é o fenômeno de você acompanhar um protagonista que é violento, que é cruel, que é mau, mas ele é o protagonista, você está acompanhando a vida dele. Então é muito difícil você não estabelecer algum tipo de relação com o protagonista, com o que ele está vivendo. Então eu acho que esse filme ele leva isso a um nível bem alto, porque o roteiro é muito bem organizadinho. O filme começa com uma série de atos violentos, né, atos de violência cometidos pelos Droogs, um atrás do outro, sem pausa. Inclusive a edição desse filme é maravilhosa. Não tem nada fora do lugar, não tem nada excessivo. É realmente, é o filme absolutamente um dos mais bem editados e ágeis do Stanley Kubrick, né? Fantástico esse filme. Acho que foi o filme que ele gravou mais rápido, né? Que ele lançou mais rápido. E aí ele começa essa série de atos de violência, né? Vai subindo, e até ele ser preso, como o Felipe falou. E aí na prisão, ele passa por 2 anos na prisão, mentiroso, sacaninha, fingindo que é bonzinho, fazendo amizade com o padre, e depois passa pelo tratamento do Ludovico. E aí ele sai da cadeia, e aí, igualzinho, né? Meio circular, ele vai sofrendo os atos de violência, exatamente o que ele praticou antes. Ele sofre na mão de todos eles, daqueles que a gente viu ele maltratar no início do filme. E aí tem um epílogo, né? Dele no hospital, que o Felipe também contou. Que onde ele faz o pacto lá com um político, né? Pra ele ser aparato do Estado. Então, é um filme muito redondo, muito organizado, muito bom, muito ágil. E realmente é um filme muito corajoso, muito controverso mesmo. E as coisas que eu achei do filme, assim, meio esquisitas e interessantes pra conversar com vocês, eu vou deixar pra depois. Mas, assim, a experiência de ter visto esse filme agora teve todos esses pontos positivos, que realmente é um filmaço. Como filme, é um super filme do Kubrick, assim, maravilhoso mesmo. Um filme, talvez, sei lá, comparação com Coppola seria o Poderoso Chefão do Kubrick, né? Eu acho que é um filme assim, muito redondo, perfeitinho, certinho. Todos os aspectos dele estéticos, de roteiro, de drama, de ideias, tudo no mais alto nível. Perfeito. Mas então, né, falando então já desse primeiro assunto, né, para começar, que tem esse elemento, né, de filme visto como, hoje em dia, tem um pouco, né, esse aspecto, né, o filme tem uma mensagem e ele tá lá para você estar de acordo com o filme e você se sentiu bem por ter assistido, e aí o filme acaba e você diz, pô, esse filme é ótimo porque, né, ele está de acordo comigo e tal. E esse aqui é o anátema disso, né, o antagonismo completo, né, qual é o recado do filme, né, você acompanha um psicótico lá, não psicótico, mas ele é um psicopata, antissocial, criminoso, irredimível,
todos os momentos da vida dele, nunca você é pedido, até quando ele tá sofrendo, eu não acredito, pra você, né, ter simpatia por ele e tal. Você tem em alguns momentos, por exemplo, você tá acompanhando esse cara que tem uma associação primal, quase animalesca com violência, com o ímpeto destrutivo dele, quando ele não tem mais a chance de se entregar a esse impulso assassino dele, destrutivo, por causa desse condicionamento que ele sofre, você entende que esse tratamento é algo meio imoral, é algo errado. Como o próprio capelão da cadeia, que acompanha, né, a apresentação, quando o Alex passa pelo tratamento e ele está sendo apresentado pelos políticos lá, como olha só como a nossa solução à criminalidade funciona, sai um cara lá, um ator que começa a humilhar ele, faz ele lamber a bota dele e o Alex não consegue evitar e lambe. Depois sai uma mulher com o peito de fora, chega até o Alex, ele tenta pegar nela e também ele quase vomita lá, então, e aí o político diz, olha só como funciona, que beleza isso, e o capelão diz, peraí, isso aqui é errado, isso aqui, vocês eliminaram a escolha dele, né? Que você entende que realmente é um ato insano que foi feito, né? Mas quem tá passando por isso não é uma pessoa admirável, não é um protagonista com o qual você se identifica, não é uma pessoa que diz, nossa, eu me vejo no Alex, né? Não, né? Ele é o pior, hiperfascista, hiperviolento, machista, destrutor, estuprador, tudo de errado, mas você entende que esse tratamento, que essa maneira de lidar, né? A sociedade que retira da pessoa a possibilidade de escolher ser criminosa ou não é isso, né? Então fica essa questão pairando no ar, assim, que é um filme que não apresenta nenhum protagonista fácil, a crítica que ele faz pode ser mal interpretada, é bem interessante, né? A leitura dele não é óbvia, não é transparente. O fato que você não tem um herói, acho que só deixa a história mais interessante, né? Na minha opinião, pelo menos, né? Então, Diegão, o que você acha disso tudo? Então, eu acho que esse filme ele é um estudo sobre a violência. O personagem principal, ele sente prazer em causar dor, em causar sofrimento. O ato de violência para ele é prazeroso, né, no outro. E é um estudo sobre isso. O que o Estado faz com um cara desse? O que se faz com uma pessoa assim, que é incorrigível, que é irredimível? E isso eu acho muito interessante. E é muito difícil, muito complexo, não tem uma resposta simples. Talvez não tenha nenhuma resposta pronta pra isso. O filme levanta mais questões do que responde, eu acho excelente isso. O que eu achei complicado, que talvez no livro não seja, eu li que o livro ele não confunde, ele não faz essa confusão. Eu achei que, apesar de toda a imagética do filme ser muito bonita e interessante, o filme, a direção de arte, ela é populada, né? Ela é cheia de imagens sexuais, né? Esculturas fálicas, pinturas de mulheres nuas, de perna aberta, sabe? O tempo todo tem algum tipo de detalhe, né? No quadro que é sexual. Até aquele boteco lá do leite Monoco Plus que eles bebem são umas mulheres com o peito de fora, de onde, né? Até a torneira é uma mulher pelada. Duas coisas que eu fiquei pensando muito, assim, sabe? Porque dessa série de brutalidades que ele comete na primeira metade do filme, antes dele ser preso, tem uma que ficou esquisita, que no livro não é. Que é a cena que ele leva as duas meninas pro quarto dele, que ele encontra na loja de discos. Porque aquilo ali, ele é todo malicioso e safado, ele leva duas meninas, e aí o Kubrick tem essa ideia ótima de acelerar a cena, muito interessante, muito original, e aí ele pôde filmar a cena inteirinha, mostrar pra gente tudo acelerado, sabe? O que permitiu que a censura, sabe, deixasse a gente poder ver. Mas o sexo pra mim nessa cena pareceu bem consentido e divertido. Não vi as meninas sofrendo. E no livro, não. No livro, o personagem principal tem 15 anos e as meninas têm 10. E no livro ele estupra as meninas. E além disso, também além da imagética sexual, tem a imagética blasfema, cristã, né? Tem uma sátira ao cristianismo muito boa. Isso faz parte da psicologia do personagem principal, né, do Alex, né? O quarto dele tem uns bonequinhos de louça, assim, umas estátuas de 4 Jesus Cristos, tipo como se fosse um quarteto, dançando com a mão levantada, assim, como se fosse um quarteto de barbeiro, de barbearia, assim, sabe? Como se fosse um grupo de cancan. E aí, outra parte do filme, ele tem fantasias de ser um soldado romano que tá chicoteando Jesus Cristo. Ou seja, parte de todo esse aparato de violência que tem na psicologia, na alma do personagem, né? Eles associaram impulsos de violência, de brutalidade, impulsos sexuais e impulsos antirreligiosos, que eu acho que isso meio que enfraquece um pouco o ponto, porque estupro é violência, não é sexo, não é sexual, eu acho. O impulso de estuprar uma mulher, ou de uma pessoa, um ser humano, sabe? Ele é um impulso de causar dor, sofrimento, um impulso puramente de violência. Não tem muito a ver com desejo. Ao contrário, tem a ver com um desejo de destruição, não com eros. E o filme tem um monte de coisa de eros. Tem várias coisas sobre sexualidade e libido
de forma geral. E também eu acho que confunde um pouco, sabe? Eu acho que o filme tem esses elementos anticristãos e blasfemos, sabe? E isso não quer dizer muito, isso não compõe bem o personagem, é um detalhe e tal, mas pode ser muito confundido como uma causa. Eu acho que vi mais como uma consequência, assim, lateral, periférica do comportamento dele. E aí podia dar a entender de que pessoas boas são pessoas religiosas, são pessoas que têm o espírito cristão, o espírito religioso, o espírito de ajudar o outro, né? E de empatia com o próximo, e ele não tem, ele tem um contrário, sabe? Então, naturalmente, ele, não sei, eu acho que tem um monte de gente religiosa escrota, cruel e filha da puta pra caralho. E eu acho que tem várias cenas no filme que, por exemplo, a mulher dos gatos, ele mata ela, né? A casa dela é cheia de coisas fálicas e sexuais e desenhos também. E ela tá lá fazendo a ginástica dela, a dança dela, e né, ela fica numa posição altamente pornográfica, de roupa, vestida, mas bem pornográfica, assim, né? Tipo um alongamento pornográfico, assim, bem explícito. E aí ele mata ela com um pintão, uma escultura de um pinto gigante, assim, sabe? Meio que deixando a entender de que uma sexualidade exacerbada, sabe? Uma masculinidade testosterona gigante também faz parte desse instinto violento. Eu acho que se confunde muito Eros e civilização nesse filme, um pouquinho. Senti muito também alusões a um certo infantilismo na gangue. A gangue, ela parece uma gangue de crianças livres para fazer qualquer coisa, sem consequências. Eles têm brigas e discussões e impulsos violentos tipicamente infantis, assim, como se fossem crianças que não foram bem criadas e não tiveram limites colocados pelos pais, pela sociedade. Então eles não entraram no decurso civilizatório, sabe, social, e aí eles podem dar vazão a esses impulsos de destruição. E eu acho isso, beleza, bom, interessante. Realmente o ato violento, se você pensar bem, o ato de violência é um ato meio infantil, é um ato de um lado nosso inconsciente infantil, que não teve controle, de uma criança que não sabe, uma criança interna que não tem capacidade de controlar a si mesma, que não aprendeu isso você precisa ensinar pra criança, a ela mesma fazer, né, esse tipo de autocontrole emocional. E a criança fica frustrada com raiva, ela vai lá e dá um ataque, né? Fica puta, sabe? Quer bater, não sei o que, quer quebrar tudo, sabe? E você ensina pra criança, vai ensinando pra ela como dar vazão a isso, de uma forma que se encaixa, que se ajusta a nós, a todos, a sociedade, sem machucar o outro. Interessantes pontos todos, mas volta a esse meu ponto. Eu acho que quando você mistura o impulso sexual, eu acho que sexo é criação, é prazer, é pulsão de vida, e não de morte, não de destruição. E o filme, ele, não sei, pra mim soa assim. Eu queria saber o que vocês acham. Só meu ponto é que a introdução dessas imagens cristãs é mais algo irônico do que realmente o Kubrick ou o Andrew Burgess terem essa intenção de que se ele fosse cristão isso não teria acontecido, não. É mais algo que tem algo iconoclástico nesse mundo todo, nesse futuro distópico. Então tem muita pornografia, que eu acho que é diferente de sexo, né? Toda arte é pornográfica, a pichação, tem uma hora que você vê o apartamento do Alex lá no lobby lá é uma pintura assim meio socialismo realista, umas figuras meio gregas até, talvez, e tudo com pinto e tal. As obras de arte são todas pornográficas, que eu acho que é diferente de sexuais ou heteróticas, né? Eu acho que é um mundo meio exacerbado. Então, realmente, né? Eu não acho que essas expressões artísticas que o filme mostra desse futuro onde tudo é explícito e tudo é agressivo, tudo não é para ser interpretado como alguma relação entre sexo e violência, e sim entre talvez pornografia e explicitude, se aqui isso é uma palavra, né? Na minha opinião, né? Não é um filme que julga nada em nenhum momento, e sim é um filme que mostra um mundo onde não tem mais nenhum tipo de civilização, que nem você está falando, né, Diego? É um mundo onde ninguém vai educar, ninguém vai criar o Alex por impulso e mais nada. Então, entre os impulsos tem o impulso de destruição, mas também tem o impulso sexual, mas não numa maneira positiva, né? Realmente não tem uma solução, não tem uma resposta fácil. É um filme muito hermético e sempre permite nessas interpretações. Sim, eu gostei muito de todos os comentários que vocês fizeram, achei muito interessantes, muito pertinentes. Eu tendo a concordar muito com você, Filipão, nas coisas que você falou. Eu acho interessante essa observação que o Diegão fez, né? Assim, sexo, ele é criação. Assim, a gente tem que colocar em perspectiva, né? Que o sexo, ele é criação, ele é impulso de vida, assim, sabe? Dentro do nosso modelo de sociedade ocidental cristã. Que por mais que você não seja uma pessoa religiosa, por mais que você, de repente, não se identifique como cristão, ainda assim você está inserido dentro desse modelo e você está levado a pensar as coisas dentro desses paradigmas. Então, assim, sexo é criação, é fertilidade, é impulso de vida, sim, dentro desse paradigma que a gente vive. Mas, assim, na natureza, sexo não necessariamente
efetivamente é criação. Não vai falar isso para as tarântulas e para os louva-deuses, por exemplo, né? A fêmea do louva-deus que devora a cabeça do macho enquanto eles estão procriando. Então você tem, assim, ao mesmo tempo, procriação, fertilidade e destruição. Eros, ele anda de mãos dadas com Thanatos, muitas vezes. Eles não são, assim, opostos dessa forma, sabe? Eles habitam a mesma casa, eles estão no mesmo lugar. Eu acho que o que o filme, ele mostra é que existe, sim, um prazer quase erótico na destruição. Ao você tacar fogo no parquinho. Existe um gozo aí, sabe? Existe um gozo que está presente em toda a sociedade. Assim, o filme, ele pega um indivíduo disfuncional, e ele foca nesse indivíduo, e ele mostra como a sociedade trata esse indivíduo como sendo um monstro, né? Olha só que coisa horrível, o Alex DeLarge é um criminoso, é um estuprador, ele é todas essas coisas, quase um neonazista, ele é todas essas coisas terríveis e nefastas, né? Condensadas em uma pessoa só. Mas, ao mesmo tempo, quando ele se, entre aspas, cura, né? Porque a gente sabe que ele não se cura, né? De fato, né? Isso é muito controverso, mas depois a gente fala sobre isso. Mas quando ele se submete ao tratamento do Ludovico e ele é solto de novo na sociedade, ele começa a sofrer as mesmas violências partindo daquelas pessoas que sofreram na mão dele. E essas pessoas, a gente vê no filme que elas estão sentindo um prazer ao violentá-lo, ao torturá-lo, ao levá-lo ao suicídio, sabe? Então, assim, esse gozo pela destruição, isso não é uma exclusividade de poucos indivíduos disfuncionais. Isso é uma coisa que está na sociedade de forma geral e está, inclusive, no nosso governo. E é essa a mensagem incômoda e controversa que o filme ele tenta mostrar. Olha, você pode não ser um criminoso profissional, mas você tem alguma coisa de Alex DeLarge dentro de você, porque você também goza com a violência, sabe? Violência, ainda mais violência nos filmes, já citando aqui o Quentin Tarantino, né, naquela famosa entrevista, né, em que ele perde a cabeça com aquele repórter britânico. Por que seus filmes são violentos? Ele fala, porque violência é divertido, porque você vê violência num filme, existe um prazer estético e sensual ao você ver cenas de violência, cenas de ação, tiroteios, pancadaria, sabe? Existe um gozo aí, é inegável. E se você tenta varrer isso muito para debaixo dos tapetes, você pode acaba ficando um pouquinho neurótico. Eu achei interessante também essa observação do Diego, né, sobre a arte, né? Chama muita atenção, né? Eu acho até divertido, né? Você vê o quanto que em todo lugar você tem imagens de corpos nus, de homens nus, homens com pênis ereto, mulheres com as pernas abertas. E é interessante você ver, assim, você tá fazendo aqui momento psicanálise selvagem. Cadê a musiquinha? Psicanálise selvagem da sociedade de forma geral. Quando você vê uma hiper-erotização na cultura, quando o erotismo ele tá em todo lugar, quando ele tá no anúncio do supermercado, quando ele tá na parede do shopping center, quando ele tá no seu feed do Instagram, o tempo todo, corpos lindos, seminus, erotização em todos os cantos. Se a erotização está em todos os lugares na cultura, é porque ela não está nos indivíduos. Isso também é uma coisa que o filme mostra, sabe? Se a erotização não está nos indivíduos, então como é que esses indivíduos vão gozar? Sendo violentos, destruindo tudo, quebrando pau, tacando fogo em tudo, atacando pessoas. Porque, justamente, perdeu-se o erotismo nas nossas vidas, no cotidiano, nos nossos corpos. A erotização passou para propaganda, para rede social, para o filme, para a mídia, para a telenovela, para a arte que você vai pregar na sua parede. Você externaliza a erotização porque ela não existe mais dentro de você, porque você não tem mais condições de internalizar o elemento erótico da vida. Você pode ver, assim, sabe, aqueles períodos da cultura, da história, assim, sabe, você pensa, assim, sabe, os períodos da cultura brasileira em que você mais tinha erotização na televisão, nos filmes, nas telenovelas. Não coincidentemente, eles são geralmente os períodos mais conservadores da cultura, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas estão pregando uma série de faça isso e não faça isso, você tá vendo, você liga a televisão, eu lembro, assim, voltando aqui aos anos 90, né? Eu lembro, você liga a televisão e você vê aí no programa infantil a Carla Pérez e a Uchan rebolando a bunda. Você vê, sabe, cena de sexo quase que explícito na novela das 9. E é um mesmo período em que tá todo mundo pregando abstinência, tá todo mundo pregando um rigor quase religioso, um conservadorismo, sabe? Se preserve, cuidado com isso, não seja aquilo. Então, justamente, assim, é uma sociedade distópica, é uma sociedade que perdeu, né, o contato com uma erotização real, saudável, física, mas ela coloca o erotismo, o erótico, de uma forma pornográfica em todos os lugares. E é interessante você ter usado essa palavra, Filipão, pornografia, porque quando eu tava lendo, não sei se tiveram a oportunidade de ler a crítica que a Pauline Kael, ela escreveu sobre Laranja Mecânica, ela destrói o Laranja Mecânica, ela acaba o Laranja Mecânica. Ela detestou o filme, né? Por vários motivos. E um dos motivos, né? Ela usa essa palavra várias vezes, né? Ela fala que é um filme pornográfico. É um filme pornográfico, mas que, olha só que coisa. E eu achei interessantíssimo esse insight dela. Eu não concordo, né? Porque eu adoro o filme, né? Eu gosto muito do filme. Então, assim, não vou dizer que ela estava certa, mas eu acho que foi uma escritora inteligentíssima
inteligentíssima, assim, sabe? De um refinamento, uma sofisticação muito grande. Ela escreve muito bem. Recomendo. Mesmo se você gostou do filme, leia a crítica da Pauline Kael. Ela fala, é um filme pornográfico, mas que ele não te excita. Que é justamente esse o grande lance da pornografia. A pornografia, ela deixa tudo explícito, tudo à mostra, tudo demasiadamente aberto, sabe? Sem nenhum segredo. E isso deserotiza as coisas, sabe? Então é perfeitamente possível você imaginar um filme em que é tudo muito explícito, os corpos muito explícitos, o pau duro, a vagina aberta, mas que ele não te excita. É realmente esse o efeito do filme, assim, sabe? Não sei. Comentário honesto, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas não é um filme excitante. Não é cinema erótico, Laranja Mecânica. Não é um filme, assim, que desperta uma excitação real, sexual no telespectador. Ao contrário, assim, sabe? Tipo, é um filme extremamente incômodo e perturbador de se assistir. Justamente nas cenas em que os corpos estão mais à mostra, né? As pessoas estão nuas e tudo mais. Muito bom, você falou, né? E aí eu faço um paralelo, ver o que você acha disso que eu vou falar. Meio radical. Posso estar te entendendo mal. Mas você então está dizendo que uma sociedade que tenha muita manifestação de eroticismo, pornografia no exterior, fora manifestada, isso trivializa, né? E dificulta a sua sexualização interna. Isso dificulta você, como é que se fala? Expressar uma erotização individual sua. Hoje, por exemplo, por um lado existe um conservadorismo muito grande, e por outro, a gente vê muitos jovens, inclusive jovens que não são conservadores, ao contrário, são muito progressistas, que não estão transando e que nem querem ver cena de sexo em filme. E eu fico pensando em como a pornografia na internet grátis, que se alastrou gigantemente, todo mundo tem acesso, e uma pornografia cada vez mais violenta, uma pornografia que dificilmente você acha algo carinhoso na tela, é tudo violento, é tudo brabo. Você acha que isso hoje em dia tem relação uma coisa com a outra? Uma colega minha, ela me disse que o filho dela de 19 anos nunca beijou na boca e não tem interesse em beijar, em namorar ninguém, ele quer passar a vida sozinho, de boa, tranquilo, ele acha que é melhor. Isso é cada vez mais comum, né? Perfeitamente. Assim, eu vejo a relação disso tudo que você está falando, assim. Não estou tão certo quanto a relação entre sexo e violência, assim. Eu vou falar uma coisa que talvez seja muito controversa, se eu não sei, mas eu tenho as minhas bases para poder dizer. Eu acho que sexo é violência. Eu sou do sexo, mas não sou da violência. Peraí, sexo é violência. E não sou eu que estou falando isso, assim, sabe? Tem um livro muito interessante do Gaston Bachelard, filósofo francês, em que ele faz uma análise da obra do Lautréamont, faz toda uma estética da agressividade, em que ele fala, assim, sabe? Se você não, entre outras coisas, né, no livro, você não vou saber citar ipsis literis, né? Mas ele fala, se você não tá pronto pra ser agressivo, você não tá pronto pra fazer sexo. Porque você vai observar na natureza, são justamente aqueles indivíduos, assim, mais potencialmente capazes para a agressão que conseguem se reproduzir. Claro, a gente não pode generalizar e usar uma observação que se faz da vida dos animais, né? Se não é um elemento da biologia, da constituição biológica dos animais, que você pode estender para as pessoas e dizer que isso vale pra gente, tanto quanto isso vale, sei lá, pros cães e pros passarinhos e pros cardumes de peixe nos rios. Não é bem assim, sabe? Mas eu acho que tem um ponto aí. Eu acho que essas duas coisas realmente, assim, sabe? Tipo, elas andam desconfortavelmente, temos que admitir que essas duas coisas, elas andam mais juntas do que a gente talvez gostaria de imaginar. O impulso agressivo e o impulso sexual, eles não são a mesma coisa, assim, sabe? Mas eles são talvez, assim, sabe, primos irmãos. Mas aí tá, eu tô entrando aqui numa seara talvez meio arriscada, é uma opinião controversa, algumas pessoas podem discordar, mas, bom, a questão existe um gozo na violência, assim como existe um gozo no sexo. E, bom, estamos falando da mesma coisa, estamos falando de gozo. Então existe uma relação aí. O gozo, ele pode vir de lugares diferentes. E, de novo, assim, sabe, retomando uma coisa que eu falei, eu acho que um dos incômodos que esse filme causa é justamente você ver o quanto que esse gozo, ele está quase que igualmente distribuído na sociedade, mais até do que a gente gostaria de imaginar. Então não é aquele indivíduo desviante que tem um problema mental que faz com que ele sinta prazer na hora que ele está cometendo um ato de violência. Não. Você sente em maior ou menor escala esse mesmo gozo, mas só que, sei, sendo um indivíduo saudável, você vai sentir esse gozo pela violência assistindo um filme do Quentin Tarantino. Você não precisa sair por aí batendo, né, dando choc-chocs nas devóticas, sabe? Pra você sentir isso. Você pode sentir isso, assim, sabe? Através da arte, sabe? Eu acho que a arte violenta foi feita para que a gente sentisse esse gozo. Então, assim, eu acho que essas coisas, elas estão combinadas, mas, de fato, eu acho que o Diego, ele tem razão, assim, sabe? Porque em tempos em que as mídias sociais, elas trazem corpos cada vez mais perfeitos e lindos, e sarados, e malhados e suados, eu acho que nunca teve, assim, sabe? Tanta exposição, né, de corpos como a gente tem agora, super facilidade no acesso à pornografia e, paradoxalmente, na mesma época que você tem isso, né? Você tem essa superexposição de corpos, você tem realmente, assim, nunca se transou tão pouco. Tem até um artigo que eu li recentemente que eu achei interessante, que eu achei ele aqui rapidamente aqui na internet quando a gente tá conversando, num site chamado Blood Knife, que o nome do artigo é Everyone is Beautiful and no one is Horny.
Que ele vai falar sobre todo mundo é lindo, mas ninguém é tesudo. E ele vai falar justamente sobre essas questões, assim, sabe, de mídia social, exposição do corpo, a cultura do corpo, né? Porque também você tem uma série de influências hoje que te ensinam o próximo hack pra você ter aquele six-pack no seu estômago, pra você ter o braço super malhado, as costas tudo torneado, enfim, body maxing, né, que se chama isso. Então você nunca teve corpos tão lindos, assim, a gente viu numa época em que nunca foi tão fácil você ter acesso à informação pra você poder deixar o seu corpo maravilhoso e apolíneo, mas nunca se transou tão pouco também, sabe? Tipo, então olha só que coisa. Então acho que, né, a gente vive em uma época muito complicada hoje em dia. Eu queria comentar que algo que a gente vai ver em todos os filmes do Kubrick tem muita crítica, mas não tem muita resposta, né? Então a gente fica dizendo qual é a mensagem, qual é a solução. Eu acho que ele não tá dando, ele só tá apontando, né? Em todos os filmes dele tem essa mesma sensação, você fica, né? Uma perspectiva que eu tenho, por que é tudo explícito e arte pornográfica nesse mundo do filme, é porque eu acho que tem uma associação, uma crítica no sentido da a sociedade ter uma camada de permissividade que é feita meio que para apaziguar mesmo, que é o que estavam falando, né? Que em tempo de muita crise, em tempos de muita conservadorismo social, isso não se traduz numa mídia mais recatada, mas muito pelo contrário, né? Eu acho que como uma ferramenta quase de controle estatal, realmente nesse mundo da distopia do filme, onde não tem emprego, onde a violência é tudo meio que um pardieiro, tudo meio em ruínas, né? A cultura, o mundo ao redor, ele é meio pornográfico mesmo, meio erótico de propósito, né? Não é um evento de algo causado pela sociedade, sim, quer dizer, é uma ausência e sim algo construído, né? Por exemplo, o fato que no final da história, esse agente de destruição, de puro id, de puro sadismo, que é o Alex, que ele é trazido para dentro do Estado, eu acho que não é de graça que o filme termina com aquela cena, né? Ele, assim como a arte, assim como todo aquele mundo lá deles distópico, onde a arte é pornográfica e não tem realmente, ninguém tem pulsões próprias, né? Uma sociedade meio abafada, o fato de que eles absorvem o Alex, assim como a polícia absorveu os Drugs também, para mim o comentário tá mais nesse lado, né, de que o fato que a arte é mais explícita e tal, e tem essas imagens cristãs, no fundo o importante é que tudo vai ser absorvido para a manutenção desse mundo, da sociedade, né? Então, você pode até ver, né, os quadros são mulher arreganhada lá e tal, mas no fundo não interessa, né? Isso é tudo meio que superfície só. Eu acho que é uma palavra que eu já usei hoje, acho que é uma visão super cínica, né? Um filme que não tem muita fé na humanidade, muita esperança no futuro, né? O mundo é assim, é tudo extravasado ao 1000%, não a despeito do Estado, e sim graças a ele, que permite, porque não tá nem aí, porque se você exterioriza essa pornografia, essa violência toda, você mesmo não tá dentro de você, né? Você consegue se limpar, se sentir além dela. E se você realmente é uma origem de violência, uma origem de destruição, tudo bem, você vai ser simplesmente absorvido pelo Estado, você vai ser um agente nosso, você vai receber um salário que você vai achar justo, como o ministro fala pra ele, quando eles estão negociando no final, né, que o Alex diz, tá, eu vou ganhar dinheiro, mas quanto? Aí ele vai dizer, você vai ter um trabalho perfeito recebendo o salário que você acha que vai ser justo. Que realmente o comentário pra mim é mais por esse lado, né, tem esse comentário, essa crítica social, a sexualidade, a violência e tal, mas no fundo é tudo meio que uma superfície e tá tudo indo na direção de ser absorvido pelo Estado, né? Pelo menos é a opinião que eu sempre tive ao ver esse filme, né? Que tem esse aspecto meio chocante e tal, meio polêmico e tal, mas é um recado meio cínico, meio triste até no final da história. Não sei, o que vocês acham, Diego? Eu queria combinar o que você está falando aí com uma coisa que o Igor falou. Porque não é coincidência que uma cena muito importante no filme é quando o Alex, ele tá lá naquela chuva, naquela tempestade, completamente machucado, né? Pelos policiais, ex-amigos, os Drugs que viraram policiais, né? E fizeram uma violência com ele altamente infantil, inclusive, de fazer caldo nele, né? Naquela aguinha lá. Tá? Ele acaba chegando na casa do escritor, que ele tinha violentado antes, que ele tinha dado porrada antes, tinha invadido a casa dele, tinha estuprado a mulher dele. Então. E aí nessa sequência, que é incrível, fantástica, inclusive tem David Prowse, Darth Vader, é o cara fortão, muito fera. Adorei essa trivia. Essa sequência é fantástica porque o escritor, ele tem 2 reconhecimentos, né? Primeiro, ele reconhece que o Alex é o mesmo cara que saiu no jornal, e saiu as notícias do jornal dizendo que o Estado é a causa, né, dele tá sofrendo violência, né, que o Estado abusou
usou e o Estado, como o Igor falou, o Estado pratica violência contra os criminosos de uma maneira quase erótica, né? O Estado tem prazer em causar violência em criminosos, né? Então foi um ato, esse ato, né? Esse condicionamento do Ludovico é um ato basicamente sádico do Estado contra o Alex. E aí, o primeiro reconhecimento, o escritor, ele reconhece isso e ele acha que seria interessante ele usar isso para produzir literatura e se manifestar contra um governo que está próximo de se tornar autoritário, ditatorial. Ele fala isso, né? Então a gente entende que ele é um escritor subversivo, um escritor de esquerda, um escritor contra o governo, de oposição. Ele acha que o Alex vai ser um ótimo instrumento para ser oposição ao governo. Porque realmente aquele diretor lá, acho que é o governador mesmo, né? De cabelo branco, ele é o ministro, ele é realmente uma figura muito de direita, né, no filme, né? O filme nunca é claro qual é o regime de Londres nessa realidade alternativa, né? Mas essa figura do ministro é bem direitosa e a figura do escritor é bem esquerdista. E aí depois que ele tá lá no telefone falando com os amigos dele, vem pra cá e tal, a gente vai ter essa oportunidade única e tal, ele escuta o Alex cantando, né? Singing in the Rain, que ele tinha cantado, né? Enquanto ele batia, né? Uma cena famosíssima. Outra trivia legal é que o Gene Kelly, ele não quis falar com o Malcolm McDowell numa festa quando eles se encontraram, porque ele ficou muito puto que foi usada a música num filme desse. Que infantil, que bobo, né? Que foi ideia do próprio McDowell. Outra trivia aqui, rapidinho. McDowell defendendo o Stanley Kubrick numa entrevista, dizendo, não, porque o repórter dizendo, o Stanley Kubrick, ele não dá espaço pra improviso, tem que ser do jeito dele. Ele falou, não, o Stanley Kubrick é um diretor muito aberto a boas ideias, se você tiver boas ideias. Por exemplo, no Singing in the Rain, a ideia de usar Singing in the Rain foi minha, partiu de mim, foi um improviso que a gente fez, um ensaio. O Kubrick gostou e ele falou que no mesmo dia o Kubrick, poderoso, influente, conseguiu direitos autorais da música e utilizou ela no filme. Exato. Inclusive, depois o Kubrick falou que ele não teria feito o filme se não fosse Malcolm McDowell, que não teria dado certo. É Malcolm McDowell e acabou. Perfeito pro papel. Perfect casting. E aí ele tem uma reação no outro espectro, né? O escritor, ele fica louco. Uma atuação assim exageradíssima, fantástica, que o Kubrick solta aí, manda ver. Fica louco, sabe? Fica pau da vida, ele vira, bota um olhar assim sádico, violento, assim, agora eu vou me vingar, filha da puta. Acabaram-se todas as ideologias, acabou tudo, acabou toda a civilização naquele escritor, e agora eu vou sentir esse prazer que o Igor tá falando de cometer violência contra esse cara, sabe, que ajudou a matar minha mulher, que estuprou minha mulher, que me botou na cadeira de rodas, impulso vingativo e tal. E é isso, né? É por isso que não tem resposta, porque por mais que você defenda a reabilitação humana de criminosos, será que você conseguiria manter essa mesma posição se algo fosse cometido contra você, por exemplo? Né? É difícil isso, né? O Kubrick, ele põe essa pergunta, né? Não responde. Mas eu queria só comentar uma última coisa que o Igor falou sobre o prazer, né, do Bachelard, que ele disse, né? Que o ato sexual, ele tem violência, e sempre tem violência. Ou talvez mais radical, né? O ato sexual é um ato de violência também. Eu acho que, fazendo um paralelo entre o ato sexual entre duas pessoas e o ato de violência do Estado contra um criminoso, por exemplo, eu acho que todo ato sexual envolve dor. Não sei se envolve violência, mas envolve dor, sem dúvida. E eu acho que tem uma diferença entre você sentir prazer em causar essa dor e sentir prazer apesar da dor. E a mesma coisa com estados. Por exemplo, tem estados que são sádicos, que têm prazer em causar dor, em torturar e matar criminosos, né? Em matar gente na prisão, e torturar e deixar eles se ferrarem, bater, estuprar. Eles realmente têm maioria, inclusive, né? Mas se você pensar bem, tem países que conseguiram chegar num nível muito avançado. É claro que são sociedades pequenas, com muito dinheiro, como a Noruega, a Suécia, né? A Alemanha, que realmente as prisões lá, eles conseguiram estabelecer um sistema que não é sádico. Eles põem lá os assassinos, estupradores, em condições presos, longe de continuarem cometendo atos terríveis contra a sociedade, mas eles estão lá tratados como ser humano. Tem os direitos humanos ali preservados. Então não é um estado sádico. Então eu acho que tem essa diferença. E o Kubrick, eu acho que ele toca nesse ponto, né? Nesse filme. Porque ele mostra 4 cenas, ou 5, de vingança, de justiça feita com as próprias mãos. E não dá resposta, né? Como o Felipe falou. Então é brilhante, realmente, né? A gente pode conversar horas aqui sobre isso. Então, galera, pois é um filme que é bem polêmico até hoje, né? O filme vai fazer 60 anos daqui a pouco, né? 50 e tantos, mas eu acho que é um filme hiper valioso, não perde a validade dos temas, não tem resposta simples. Foi pro comentário também, não é um comentário óbvio, assim,
ABC. É um filme que você tem que pensar muito nele, você tem que absorver e entender que tem um humor negro, mas também tem uns elementos estéticos do próprio Kubrick. É um filme vem para ser reassistido. Esperamos que vocês tenham curtido a conversa. E antes da gente anunciar o nosso próximo filme da nossa temporada Stanley Kubrick, deixa eu perguntar para os meus dois co-hosts quais são as dicas da semana. Podemos começar pelo grande Igor de Campos. Qual é a sua dica? Opa, escutando essa conversa aqui de vocês, bom, assim, originalmente eu ia indicar 2 filmes, eu vou oficialmente indicar 2 filmes, e esse oficialmente vou indicar um terceiro filme aqui, só porque essa conversa especificamente me lembrou um outro filme, né, assim, os temas que a gente trouxe nessa conversa me lembraram um outro filme que eu acho que eu tenho que falar, assim, rapidamente sobre ele, né, mas assim, primeiro, indicações oficiais. Se você gostou dessa crítica ao Estado, dessa crítica ao poder, dessa sátira escrachada e sardônica que o Stanley Kubrick faz, né, dos aparatos de poder dentro do Laranja Mecânica, talvez você goste também de um filme chamado If, né, C, 3 pontinhos, né, filme em inglês do diretor Lindsay Anderson, também com o excelente Malcolm McDowell, que se passa dentro de um colégio muito tradicional britânico, em que os alunos eles são submetidos, né, a vários tipos de tortura física, psicológica, até que há uma explosão libidinal e revolucionária para acabar com essa porra toda. É um filme à sua maneira, assim como Laranja Mecânica. Uma comédia, né, se você tem um humor meio estranho, esquisito, como eu tenho, mas ele tá mais pra um drama, né, do que uma comédia. É muito interessante, ele é um filme, assim, sabe, que não segue uma linha narrativa muito precisa, né, ele é uma série de sketches com vários personagens. Na verdade, o Malcolm McDowell, ele interpreta um dentre vários personagens, né, dentre vários meninos, né, que estudam nessa escola, mas, assim, difícil dizer que ele é o personagem principal, porque é um filme que não tem um personagem principal, mas eu acho que ele é muito, não sei, ele é muito gostoso de assistir, visualmente ele é muito bonito, e vale a pena, assim, é um filme que tem uma trama interessante, assim, as cenas dele são bem interessantes, né. Um outro filme que mostra, né, a disfunção tanto no indivíduo disfuncional, no indivíduo marginalizado e criminoso, quanto no Estado, o Estado que não tem, né, condições de abarcar, né, esse indivíduo. É também um filme britânico, né, chamado Made in Britain, do diretor Alan Clarke, e esse foi o primeiro trabalho que chamou a atenção de um então jovem ator, que depois ele viria até ter uma carreira até bem conhecida em Hollywood, né, chamado Tim Roth. Trabalhou com Tarantino depois, até no Pulp Fiction e tudo mais. Esse filme, bom, não é um filme muito fácil, né? Ele conta a tentativa de recuperação de um jovem neonazista britânico que tem vários problemas, né, de socialização, e simplesmente ele não consegue se conter, ele não consegue parar de afrontar qualquer tipo de autoridade que ele vê na frente dele, de uma forma quase maníaca. E o filme, de uma maneira muito neutra, ele retrata esse personagem de forma bem crua. Você pode até simpatizar com ele ou morrer de raiva dele, né? O filme, ele não assume partido de nada, sabe? Ele mostra... Ele é bem realista, num sentido, assim, quase documental da palavra. Pode ser um pouco perturbador para certas pessoas, mas ainda assim é um filme que eu recomendo assistir, porque eu acho que é um filme, assim, bem interessante, né? E vale a pena ver pelo Tim Roth. A pequena trivia aqui, o Tim Roth, que inclusive ele foi quase agredido na vida real, contando essa anedota, né? Dizendo que ele ia pro set de filmagem, né? Assim, ele era bem jovem, né? Então, assim, ele pegava o metrô e ele ia caracterizado como personagem, ou seja, com a cabeça raspada, ele tinha uma suástica tatuada, assim, que ele fazia lápis, né, na testa dele. Aí, uma vez, ele no metrô em Londres, ele quase foi agredido, porque ele foi confundido com um skinhead real. Até que ele explicasse que ele era um ator que tava pegando o trem para ir pro set de filmagem, enfim. Isso é uma indicação agora que partiu só da nossa conversa, sabe? O Diego, ele tá falando da violência do Estado, né? Desse sadismo que existe no Estado. Sim, existe um sadismo no Estado. A gente projeta, né, o nosso próprio sadismo no Estado, né? Quando a gente clama por penas mais severas, pela pena de morte, né? Por prisões mais duras, por penas mais duras para esses criminosos que nos maltrataram, que nos agrediram, né? Assim, sabe? Tipo, existe um elemento sádico na população que é projetado no Estado, assim, sabe? Estado, por favor, apareça e nos vingue. Eu quero vingança. A gente quer vingança. Você tá achando que você é bonzinho? Cidadão bem de bem. Você quer vingança, na verdade é isso. Mas enfim, se a gente abre a porteira, né, para essa descarga libidinal sádica do Estado, você vai ter, né, assim, qual é a consequência disso? A consequência disso é aquilo que a gente vê em filmes como essa terceira indicação indireta que eu tô dando agora, que é o Saló, 120 Dias de Sodoma, do Pier Paolo Pasolini, filme de 1975, se não me engano. Filme de 1975, exatamente. Que mostra justamente, né, o Estado, né, assim, é um ministro, agora eu não vou lembrar, assim, um ministro, um bispo, um general, acho que são 3 figuras, que se reúnem numa casa cheia de jovens, né, homens e mulheres, e eles fazem o que eles quiserem com esses jovens. É um filme quase de horror, é um filme chocante. É um dos filmes favoritos do Gaspar Noé, inclusive. Então, isso já
já é muita coisa. O filme é uma grandíssima alegoria à violência do Estado, violência da igreja, a violência do exército, a violência do governo, esse tipo de violência às vezes velada, às vezes direta, a qual todos nós somos submetidos, muitas vezes porque nós queremos, sob a promessa de que o Estado vai nos proteger, vai nos resguardar, vai preservar os nossos direitos, enfim. O Estado também, existe esse elemento sádico, inclusive, no Estado, como a gente viu no Laranja Mecânica. Então, são essas minhas indicações. Indicações, algumas meio controversas aí, mas hoje nós falamos sobre assuntos controversos. Hoje é um episódio controverso. Eu quero ver nos comentários como é que vai ser isso. Eu tô até com medo. São dicas apropriadas, né? Um filme tão polêmico quanto, né? E você, Diegão? Minha dica não é polêmica, é bem simples. Eu não consegui pensar em coisas muito feras, assim como o Igor pensou. Vou indicar Trainspotting, Sem Limites, né? Apesar de que acho que todo mundo já viu esse filme, especialmente da nossa geração, porque eu acho que é um filme que mostra um grupo também de amigos, também no Reino Unido, na Escócia nesse caso, que ao invés de, talvez eu esteja simplificando, né? Mas ao invés de exteriorizar a violência, exteriorizar a destruição, o uso de drogas, eles interiorizam isso, né? É um ato de autodestruição e com gozo também de se destruir. Não é um filme panfletário, não é um filme virtuoso, que prega virtude, que prega não uso de drogas, né? Mas é um filme que mostra como as drogas, elas é um ato contra si mesmo. Não tem outro jeito. O uso que eles fazem no filme, né? Viciado e contínuo e diário, e, sabe? E sem limites e sem horário. E é um ato pra dentro de si mesmo, né? Contra si mesmo. Diferente do Laranja Mecânica, né? Que eles, exatamente como o Felipe falou no início, assim, da gravação, tem drogas naquele leite que eles tomam e aquela droga ajuda a esterilização da violência, né? Pra fora e não pra dentro. Eu só achei interessante esse paralelo. E é um filme que marcou época, né? Um dos filmes mais importantes dos anos 90. Se você não viu, é absurdo, né? Só queria falar rapidinho aqui. Excelente indicação. Esse é um dos meus filmes favoritos. Até esquisito, né? Dá pra fazer uma análise do meu estado mental, né? O Transpotting é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Mas, assim, Diego, existe um paralelo claro, assim. Eu lembro que quando o Transpotting saiu, assim, mais de um crítico, inclusive, ele saudou o Transpotting como sendo justamente o Laranja Mecânica dos anos 90. E o Transpotting, ele faz uma referência direta ao Laranja Mecânica naquela cena do clube, que eles estão dançando techno. O Danny Boyle, ele fala que os movimentos de câmera naquela, sabe, a câmera se aproximando e se afastando do Mark Renton quando ele tá narrando o que tá acontecendo, aquilo é uma referência visual, aquilo é um nod visual à cena do Moloco Bar no Laranja Mecânica. Então tem a ver, Transpotting é o nosso Laranja Mecânica. Quem não tava vivo em 71 pra assistir Laranja Mecânica no cinema, viu Transpotting depois em 99, então tá tudo certo. É o nosso Laranja Mecânica. 96, desculpa. Perfeito. E a minha dica, né, é um filme que não é tematicamente muito próximo desse, mas é o segundo filme, essa minha segunda fase antes de ver Laranja Mecânica. Pra mim, cinema era mais entretenimento mesmo, sabe? Jurassic Park, Robocop, até filmes que eu aprecio de outra maneira hoje em dia, mas Gremlins, era filme mais entretenimento mesmo. E filmes que eu via com a minha família e tal, não eram filmes que eu via só eu, que eram filmes que era difícil você falar sobre eles, eram filmes polêmicos e estimulam uma certa introspecção e até diálogo, né, que a gente teve aqui hoje. E o outro filme que eu mencionei, né, além do Laranja Mecânica, foi na mesma época o Taxi Driver, né, o motorista de táxi do Scorsese, que também segue uma pessoa que não é um protagonista virtuoso, mas aí é uma maneira, é um retrato um pouco mais diferente, mais subjetivo, mais personalizado. É um ex-veterano de guerra do Vietnã que vira um taxista em Nova York, né, que tem insônia. Então tem todo um elemento também de desconexão da realidade, tem um elemento de violência que acaba acontecendo também no filme, mas é um filme um pouco mais... você tá vendo o retrato de uma pessoa e não de um mundo, né, que nem que você vê no Laranja Mecânica, né? Mas é um filme que eu acho, assim, inigualável também. É um filme que também foi considerado polêmico, que talvez o pessoal acusou ele de ser a favor e de promover comportamentos e violência e tal, que quando na verdade é simplesmente um retrato meio neutro, né? De uma pessoa que não é uma pessoa que tá do lado certo da história, né? Que tá com tudo dentro da caixinha, né? Da cabeça dele, é uma pessoa que não tá certa, né? Não tá sã. E é o caso também do Laranja Mecânica, né? Só que, esses dois foram grandes filmes que me iniciaram na minha carreira de cinéfilo. Então, se a gente falou hoje do Laranja Mecânica, então a minha dica fica sendo Taxi Driver, que esse ano agora faz 50 anos. Filmaço, assim, do Scorsese, escrito pelo Paul Schrader e protagonizado pelo Robert De Niro, né? Uma das maiores atuações dele, na minha opinião. Então é isso, galera. Essas foram as dicas da semana.
E, continuando a nossa temporada do Stanley Kubrick, a gente vai continuar falando de outras sátiras dele, né? Inclusive essa é a grande sátira da carreira dele. Também foi muito polêmico na época. Um filme dos anos 60, de 64, chamado Doutor Fantástico, Doctor Strangelove, com o Peter Sellers em vários papéis. É um filme sátira da Guerra Fria, da situação que o mundo estava, com Rússia de um lado e Estados Unidos do outro. Hoje em dia, não sei, talvez ainda seja válido. Eu acho que é um filmaço. E como o Diego mencionou, né, nesse filme de hoje, Laranja Mecânica, a gente teve Darth Vader, né, o David Prowse, que representou fisicamente o Darth Vader no filme. No Doutor Fantástico nós temos a outra metade, né? A voz do Darth Vader está no filme. Um dos primeiros filmes do James Earl Jones. Ele faz um dos soldados da aeronáutica que estão no avião no filme. Acho que o filmaço ele foi refeito recentemente no teatro na Inglaterra, né? Pelo Alan Partridge é o nome do personagem, né? É o nome do ator. Steve Coogan. Teve uma versão do teatro com o Steve Coogan recente. Não sei se tem como assistir, mas ela passou no National Theatre. E é isso. Então, galera, bora dar tchau pros nossos ouvintes. Grande Igor de Campos. Eu senti assim, um prazer, assim, um gozo quase eroticamente destrutivo, né? Tendo essa conversa com vocês sobre esse filme, sobre essa sátira que não deixa pedra sobre pedra. Então, muito obrigado por terem me dado essa oportunidade. Espero que as pessoas que escutaram também tenham gostado daquilo que a gente falou, ou então, não sei, participem depois, assim, nas redes sociais, nos mandem comentários sobre a opinião de vocês, o que vocês acharam e tudo mais. Ansiosíssimo para falar sobre Doctor Strangelove, é um filme fantástico, assim como o doutor do filme, é um doutor fantástico. Então... Então eu vou calar minha boca, é isso, gente. Obrigado, até a próxima. Um grande beijo para todos vocês e é isso. Tchau, tchau. Diego Nunes. Antes de dar tchau, eu queria só reforçar uma coisa que o Felipe e o Igor falaram, né? Esse filme, Laranja Mecânica, é uma sátira. E por isso ele foi tão mal interpretado nos anos 70. Ele demorou muito para as pessoas entenderem que tem um riso, que tem um escárnio, que tem um sarcasmo no filme. E que o filme é cínico, sabe? Que não é para levar a sério. É sério, é sério. Então, é um exemplo de filme que é controverso, que causa discussão, que estimula troca de ideias, debate, usando o riso, usando a sátira, que talvez seja a maneira mais eficaz, né, de você estimular a conversa, né, estimular a troca de ideias. Então, eu aprecio muito sátira, e essa sátira que a gente vai falar no próximo episódio, Doctor Strangelove, é uma sátira quase perfeita, maravilhosa, excepcional, de realmente, caramba, o Kubrick conseguiu fazer a gente rir, impressionante. Então, eu tô muito empolgado e também tive um prazer completo, com dor e com gozo, com tudo, com esse debate com vocês, amei também, e tanto é que eu tava até meio doentinho, mas fiz questão de não faltar esse debate maravilhoso que a gente teve hoje, e muito empolgado pro próximo. Perfeito. Então é isso aí, pessoal, a gente espera vocês daqui a 2 semanas com o Doutor Fantástico. Falou!